Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo será dividido em duas partes. Nós falaremos sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos que são muito usados em textos literários por autores para produzir efeitos de sentido diversos nos textos, ok? Então, neste vídeo, nós trataremos de algumas figuras de linguagem. Vocês podem perceber que nós temos muitas figuras, ok? E aí vale a pena vocês assistirem os outros vídeos, lerem com atenção o resumo que está na plataforma e treinar com os exercícios. Porque na banca da rede, geralmente nós temos uma ou mais de uma questão sobre figuras de linguagem. Vamos lá. A nossa primeira figura de linguagem a ser analisada é a seguinte: meu pensamento é um rio subterrâneo. Ela é subterrânea, ou seja, há aqui, na verdade, uma comparação de pensamento com rio subterrâneo. Ao invés do autor colocar o meu pensamento é discreto, é oculto, ele usou o rio subterrâneo para fazer uma comparação com algo secreto, algo obscuro, que não se tem clareza, ok? Então ele usou uma figura de linguagem para expressar, né, criar um efeito de sentido. E quando nós temos, né, esse tipo de efeito de sentido em que eu uso uma palavra, ao invés de eu falar que o meu pensamento é obscuro, difícil de, né, não é claro, enfim, foi usado o rio subterrâneo. Então eu usei uma palavra ou uma expressão no lugar de outra. Eu tenho uma metáfora. Ok? Então as metáforas são formas de dizer coisas utilizando palavras de outras naturezas em detrimento de outras. Ok? No nosso próximo exemplo, a gente também tem uma metáfora. Ela batalha pelo sustento como um leão. Ou seja, eu não disse que ela é um leão. Se eu dissesse, aquela mulher é um leão, ou seja, eu também estaria utilizando uma metáfora. Estaria utilizando a palavra leão, substituindo a palavra brava ou batalhadora, né? Eu substituí adjetivos por leão. Então teria uma metáfora. Só que eu ela batalha pelo sustento como um leão. Então eu tenho uma comparação metafórica. Eu estou comparando o leão, né, as características que o leão é, guerreiro, lutador, né, com o fato dela batalhar pelo sustento. Então, de que forma ela batalha pelo sustento? Como um leão. Então eu tenho comparação metafórica, ok? O uso de uma palavra no lugar de outra, porém eu tenho explicitamente uma comparação. No primeiro exemplo, eu não tenho explicitamente a comparação. Eu comparo o pensamento como o rio subterrâneo, ok? Usando o rio subterrâneo no lugar de uma outra palavra. Porém, essa metáfora, ela é implícita, né? Não está tão clara assim. Neste segundo exemplo, eu tenho o como já estabelecendo essa comparação metafórica, ok? Ambos são considerados metáforas. No nosso próximo exemplo, vamos avançar mais um pouquinho, nós temos uma outra figura de linguagem que é muito comum nos textos literários e na nossa fala do dia a dia. Por exemplo, o homem foi à lua. Na verdade, eu quero dizer um homem, né, um astronauta,
alguém específico foi a Lua, ok? O homem aqui está sendo utilizado no lugar de o astronauta, o grupo de astronautas e tudo mais. Segundo exemplo, o estádio vaiou o juiz. Na verdade, o estádio vai vaiar, né? O espaço físico. As pessoas que estavam dentro do estádio que vaiaram. Está usando o estádio por pessoas, torcedores, enfim. Tomei uma coca. Na verdade, a gente não toma uma Coca-Cola, ou seja, a garrafa, né? A gente toma o conteúdo, né? A bebida de cola. Então eu estou usando, né, a marca pelo conteúdo. Vou ler Clarice. A gente não vai ler a pessoa. A gente pode até ler a pessoa no sentido. Mas quando eu digo vou ler Clarice, eu vou ler o livro, um livro que a Clarice Lispector escreveu. Então, nesses 4 exemplos, eu usei palavras no lugar de outras. Então, eu tenho uma substituição, né? Clarice por livro, estádio por torcedores, homem por astronautas, coca por refrigerante. Então, eu tenho a metonímia. Metonímia é a figura de linguagem que substitui uma coisa por outra, ok? E, continuando, temos um outro exemplo de outra figura de linguagem. Corpo grande e alma pequena. Então eu tenho grande e pequeno. Eu tenho aqui o que? Eu tenho um contraste, ok? Corpo grande, mas a alma é pequena. O segundo exemplo. O primeiro efeito dessa lei antifumo, radical e cheia de furos, não foi apagar o cigarro, mas acender uma grande polêmica. Então eu tenho apagar e acender. Essa figura de linguagem que joga com os extremos, com conteúdos opostos, eu chamo de antítese, ok? Então, quando eu tenho antítese, eu tenho essa figura de linguagem em que eu elaboro, né? O autor nos apresenta conteúdos opostos no mesmo sintagma, no mesmo contexto, ok? E para finalizar, nós temos esse exemplo: fogo que arde sem se ver, ferida que dói se sente, de um povo famoso de Camões, né? Fogo que arde sem se ver, isso é possível acontecer? Ferida que dói e não se sente, há essa possibilidade de ser uma ferida que dói e você não sente doer? Não, não há. Então eu tenho aqui, na verdade, uma relação de incoerência ou de falsidade no próprio conteúdo. O fogo que arde, ele vai ser visto. A ferida que dói, ela vai ser sentida. Mas por uma questão estética, por uma questão literária, né, os autores às vezes utilizam incoerências ou falsidades no próprio conteúdo de algum trecho literário de propósito, para poder ter efeito de sentido. E a gente chama essa figura de linguagem de paradoxo. É um paradoxo o fogo arder, é um paradoxo a ferida doer e não ser sentida. Então, a antítese, enquanto a antítese ela trabalha só com ideias opostas, conteúdos opostos, o paradoxo vai além. Ele aparenta, né, uma ação, porém é incoerente, é irreal, ok? Então não esqueçam de fazer os exercícios, ler o resumo